Dando continuidade aí às funções oxigenadas, nós iremos trabalhar agora o aldeído. Aldeído, pessoal, nós temos que prestar atenção porque ele é um pouco parecido com os ácidos carboxílicos. O que é que diferencia? Porque o ácido carboxílico ele tem um O a mais, ele é COOH. Aqui ele é COOH ou o grupo funcional pode ser assim. Peraí. O grupo funcional pode ser esse, COOH, ou ele pode ser CHO. Tá certo? Então pode ser esse ou CHO, aldeído. Tudo bem? Então, vamos lá. Se o grupo funcional tem carbono, ele tem que estar dentro da cadeia principal, tá? Aqui, ó, olhando para essa cadeia, eu vejo que é um aldeído, por quê? Porque eu tenho a cadeia principal COOH, que também pode vir desta maneira. Então, se o grupo funcional tem carbono, obrigatoriamente eles têm que estar dentro da cadeia principal. E eu começo a numerar para que ele fique no carbono de menor número. Tá? Então, aqui eu tenho uma ramificação que está no carbono 2, que se chama metil. Então, 2-metil. Prefixo de 4, but. Ligações simples, porque aqui eu só tenho ligações simples entre carbonos, a dupla entre carbono e oxigênio, então não considera, são ligações simples, o infixo é AN e a terminação de aldeído AL. Tudo bem? Então essa cadeia 2-metilbutanal, tá? Daí nós vamos para outra função. Hoje nós vamos aprender 7 funções, tá, pessoal? Mas na realidade elas são 13. E daí nós vamos para a nossa outra função, que é cetona. A cetona, a função cetona, ela tem como grupo funcional C dupla O. Esse dupla O pode ser para cima, pode ser para o lado, tá? Desde que seja C dupla O, tá? Vamos explicar essa daqui. Aqui nós observamos que essa função é uma cetona, por quê? Porque tem C dupla O. Veja que o C do grupo funcional ficou dentro da cadeia principal. Se tem carbono, se o grupo funcional tem carbono, repetindo mais uma vez, obrigatoriamente tem que estar dentro da cadeia principal. Aí você pode perguntar, poxa, Clélia, por que você só colocou o C, não colocou o C dupla O? Eu posso estender e fazer isso, tá? Mas o O ele não conta, o que eu conto não é o C. Então, por isso que o importante é que o C esteja. Então, aqui eu vou numerar. Numerar pela ponta que o grupo funcional fique como carbono de menor número, tá? 5 aqui. Então, ó, veja que o grupo funcional ficou no carbono 2, por isso eu comecei dessa ponta. Tem uma ramificação aqui, ramificação chamada metil no carbono 4, então 4-metil. Aí, ó, prefixo de 5, pente, só tenho ligações simples entre carbonos AN e terminação de cetona, ona, tá? E o grupo funcional está no carbono 2. Vocês também podem encontrar dessa maneira, ó, pente, AN, eita, agora que ficou ruim mesmo, 2, ona, tá? O 2 aqui entre o infixo e a terminação e o sufixo de cetona, tá?
Pode encontrar desta maneira, como pode encontrar desta maneira aqui. E daí nós vamos para a nossa outra função, que é éter. Aí veja bem, pessoal. O éter, o grupo funcional do éter é o oxigênio, tá? Esse oxigênio, ele sempre vai estar entre carbonos, como diz aqui, ó, entre carbonos, certo? Aí como é que a gente vai trabalhar? Essas formas oficiais, elas não são mais adotadas. Como é que a gente vai trabalhar? É como se a gente dividisse ao meio, certo? A equação em cima do O aí. Observe que para cá nós temos uns tipos de carbono, um tipo de carbono, né? E aqui nós temos 2 carbonos. E daí, quando a gente divide ao meio, a gente vai, quando for éter, a gente não vai nem circular, nem numerar. A gente vai imaginar essa equação como se fosse 2 ramificações. A ramificação que vem antes do oxigênio e a ramificação que vem depois do oxigênio. Então, como é que eu vou dar o nome? Primeiro eu coloco a palavra éter. Como é o nome dessa primeira ramificação aqui? Ramificação com um carbono se chama metil. Ramificação com 2 carbonos se chama etil. Aí a gente acrescenta ico, tá? Ou ílico, como a própria literatura fala, certo? No último. Então a gente vai colocar o primeiro ramificação e a segunda ramificação, antes do oxigênio, depois do oxigênio. Então, coloco a palavra éter, a ramificação antes do oxigênio é metil e a ramificação depois do oxigênio é etil. E aí eu acrescento ílico. Éter, metil, etílico. Aqui é a mesma coisa, ó. Não, se é éter, por que é que eu sei que é éter? Porque tem a presença do oxigênio. Se é éter, nem preciso circular, nem preciso numerar. O que é que eu vou fazer? Dividir ao meio. Ramificação antes do oxigênio, ramificação depois do oxigênio. Então, coloco a palavra éter. Aí veja que essa ramificação antes do oxigênio se chama etil. E essa ramificação depois do oxigênio também se chama etil. Quando nós temos 2 ramificações com o mesmo nome, a gente usa di. Aí seria dietil. Só que a gente usa a terminação ílico por ser éter. Então, éter dietílico. Tá certo? Isso aqui não precisa considerar. Tudo bem? E daí nós vamos para a nossa última função, que vocês já têm função demais, né? Que é o éster. Veja que nós temos éter, que é oxigênio entre carbonos, e temos éster. Aí vamos lá. O éster, pessoal, ele apresenta esse grupo funcional. Ó. Como é esse grupo funcional? C, dupla O, traço O, ligação O. Então, ele é assim, ó, C, esse R aí é só dizendo que é ramificação, tá? Dupla O, traço, ligação, né? O, isso é um O, viu, pessoal? Ligação, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter outra ramificação e outros carbonos e outros carbonos, tá? Do jeito que eu tenho aqui, ó. Observe, o meu grupo funcional, ele vem até aqui. Por que ele vem até aqui? Porque o meu grupo funcional é esse, ó. C dupla O, O. Como tem carbono, o grupo funcional vai estar dentro da cadeia principal. Então, do grupo funcional para trás, tudo é tudo é cadeia principal. Desse O para frente, tudo é ramificação, tá? Então, vamos lá. Primeiro, quando é éster, primeiro eu dou o nome da cadeia principal. Se eu tenho 2 carbonos, 1, 2, então eu vou ter etil, tá?
Aí o que é que acontece? Desculpe, etil não, et, né? Eu uso et, prefixo de 2. Como eu só tenho ligações simples, a, n, tá? Uso o sufixo o e acrescento ato ao grupo funcional. Desculpe, a cadeia principal. Coloco di e daí eu dou o nome da ramificação. Essa ramificação se chama metil, tá? E daí eu acrescento a, que não é ila não, é metil, o nome da ramificação, e eu acrescento sempre o a que dá certo, ok? Vamos fazer essa de novo. Do grupo funcional para trás, eu tenho cadeia principal. Cadeia principal com 1, 2, 3. Tá? Um aqui meio troncho, né? E daí, isso aqui é ramificação. Essa cadeia principal, ela tem 3 carbonos. Então, prefixo de 3, prop. Se eu só tenho ligações simples, AN, e acrescento o O. E, como é um éster, ato. O nome da ramificação. Ramificação com 2 carbonos, etil. E daí eu acrescento A. Ok, pessoal? Fica muita informação, mas é aquilo. Tentem escrever no caderno de vocês. Vocês escrevem assim, para vocês visualizarem e memorizar melhor. Você escreve o nome da função, o grupo funcional e a terminação, tá? E um exemplo. Façam isso nos 7, no caderno de vocês, e quando vocês forem fazer o trabalho e a atividade, que eu vou mandar para vocês, o trabalho e a atividade, os dois valerão nota, então eu vou mandar tanto pelo Classroom quanto pelo grupo do WhatsApp, vocês irão visualizando no caderno e tentando resolver, para vocês memorizarem a função, o grupo funcional e a terminação, ok? Bons estudos, fiquem em casa, qualquer dúvida vocês podem entrar no privado, mas vejam bem, tentem assistir a aula, peguem o livro de vocês, busquem na internet, não digam só, não sei não, sem tentar não. Primeiro tentem, que aí eu vou tirar as dúvidas com que vocês tentaram, tá bem? Tá bom? Pois até outra aula. Beijo!